Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Cumprimentar também os nossos irmãos que estão nas suas casas e que nos acompanham nesse momento de estudo bíblico. Que Deus possa visitá-los e possa alcançá-los aí nos seus lares e derramar sobre vocês uma bênção muito especial. Nós vamos começar orando, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, pedindo uma bênção dEle para essa manhã de domingo. Pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos alcance e que através da ministração da sua palavra, nessa manhã nós possamos mais uma vez ser edificados. Na oração, vamos trazer à memória os nossos irmãos, amigos, parentes, pessoas que estão acometidas pela Covid-19, que precisam de auxílio, que precisam da ajuda do Senhor. Vamos orar por essas pessoas, vamos colocá-las diante de Deus. Eu sei que Deus vai fazer milagres, tem feito milagres e vai continuar fazendo milagres nas vidas dessas pessoas. Vamos orar juntos? Pai, no nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor. Queremos Te glorificar, Te exaltar e bendizer pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela bondade e misericórdia que o Senhor mais uma vez manifesta às nossas vidas. Tuas misericórdias, Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, por essa manhã de domingo. Obrigado, Senhor, por essa manhã onde a sua misericórdia se manifestou mais uma vez sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, sobre as vidas daqueles que estão nas suas casas e que de lá nos acompanham nesse instante. Pai, eu quero suplicar uma bênção muito especial pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão acometidas pela Covid-19, precisam, Deus, de um milagre, que precisam, Senhor, de uma visitação. Eu oro pelo Ricardo, eu oro, Senhor, por dezenas, por centenas, por milhares de pessoas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mundo afora, que precisam de um milagre, que precisam de uma intervenção sobrenatural do Seu Espírito sobre as suas vidas. Que essas pessoas sejam visitadas, que elas sejam curadas, que elas sejam plenamente restauradas. Que aqueles que não estão enfermos, ó Deus, estejam debaixo de Tua proteção e do Teu cuidado. Que aqueles que têm lutado nas UTIs pelas suas vidas, ó Deus, que eles sejam assistidos poderosamente, sejam alcançados com graça e com misericórdia. Abençoa também, ó Deus, as famílias enlutadas neste momento. Que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, confortar, consolar essas vidas e corações. Deus bendito, Deus poderoso, louvado seja o Teu nome pelo Teu cuidado. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua misericórdia, que sempre se manifesta sobre as nossas vidas. Nos colocamos diante de Ti e confiamos no Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nessa manhã. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1 a seguir. Josué, capítulo 5, a partir do verso 1 a seguir. Nós estamos dando sequência a uma jornada de estudos através da Bíblia, livro por livro. Nós, no último encontro que estivemos aqui com vocês, concluímos o primeiro bloco de livros do Antigo Testamento, que é a Torá, ou Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés e do Antigo Testamento. E hoje nós estamos em sequência, dando início a um novo bloco de estudos do Antigo Testamento, que nós tradicionalmente conhecemos como livros históricos. Então, a partir de Josué por diante, nós conhecemos esses livros como livros históricos. Na Bíblia judaica ou na Bíblia hebraica, esses livros, Josué, Juízes, Samuel e Reis, esses livros são conhecidos como livros proféticos. Josué, Juízes, Samuel e Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Na Bíblia judaica, eles são denominados como livros proféticos. Eles são chamados de profetas anteriores. E eles recebem essa designação porque, na perspectiva de um judeu, apesar de Josué, Juízes, Samuel e Reis, eles descreverem de forma
narrativa, a história de Israel desde a conquista até o cativeiro babilônico e a libertação de Joaquim lá no cativeiro babilônico, apesar de o compromisso desses livros ser escrever de forma narrativa a história do povo. Os judeus chamam esses livros de profetas anteriores, porque eles assumem que as narrativas históricas que existem nesses livros, elas não são meramente a perspectiva de um historiador, de alguém que vai acompanhando uma sequência de eventos e que simplesmente vai registrando esses eventos. Você entende esses livros como profetas anteriores ou como proféticos também, porque eles assumem que as pessoas que foram inspiradas para escrevê-los, apesar de estarem fazendo narrativas de eventos históricos, eles fazem essa narrativa a partir da perspectiva de Deus. Eles assumem que nada que acontece na história de Israel, seja positivo ou seja negativo, eles assumem que nada que acontece de forma fortuita ou acontece por acaso. Tudo que acontece porque Deus, o soberano Deus, tem controle absoluto de todas as coisas. Então isso aqui é considerado como profético, como profeta, exatamente por isso. Quem registra a história a partir do olhar de Deus. É Deus quem conduz o povo, é Deus quem guia o povo, é Deus quem livra o povo, é Deus quem entrega o povo nas mãos dos seus inimigos, é Deus quem faz com que as coisas aconteçam ou deixem de acontecer, de maneira que aquilo que a gente chama de histórico, eles chamam de profetas, mas isso não faz diferença. Escrever como histórico ou escrever como profético não tem absolutamente nada, nem a ordem que os livros estão e nem o teor, nem o conteúdo desse material. Então, para todos os efeitos, hoje a gente começa a nossa investida aí nesses livros que a gente chama de livros históricos. Josué é o livro que abre a porta para esse novo momento na história de Israel, e eu quero ler com vocês a partir do capítulo 5, ou capítulo 5, a partir do verso 1 a seguir. Josué 5, a partir do verso 1, nós vamos ler do primeiro versículo até o último dele, que é o versículo 15. A palavra do Senhor diz o seguinte: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Que 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente
ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza através da sua palavra e que, de fato, nós sejamos nessa manhã edificados por aquilo que Deus quer compartilhar aos nossos corações. A última fala que eu fiz com vocês aqui, 2 semanas atrás, nós conversamos sobre Deuteronômio 7, nesse momento em especial, em que Deus dava, através de Moisés, uma justificativa para Israel em relação à escolha que ele havia feito daquele povo. Eu comecei a leitura num dado momento, onde Deus disse que não foi porque Israel fosse um povo grande que Deus o escolheu, mas foi porque Deus os amou, foi porque Deus fez uma promessa aos seus antepassados, a Abraão, Isaque e Jacó, e Deus é fiel para cumprir aquilo que ele promete. Mas a gente retomou alguns versículos do capítulo 7 de Deuteronômio, e eu disse para vocês que uma das coisas que causavam e que causam ainda, particularmente na compreensão daqueles que não leem Bíblia, da forma que nós a lemos, assumindo ela na condição de palavra de Deus, é exatamente o fato de que existe uma ordem da parte de Deus, que uma guerra santa seja estabelecida contra o povo de Canaã. Esse povo deve ser destruído, esse povo deve ser efetivamente eliminado, o povo de Israel não pode fazer aliança com esse povo. E eu disse aqui na última vez que nós estivemos juntos, que geralmente as pessoas olham para ordens como essas e ficam naquela situação de que, se realmente Deus existisse, fosse um Deus bondoso, amoroso, gracioso, misericordioso, ele jamais ordenaria a um povo que destruísse um outro povo, que se apropriasse de suas terras. Mas nós conversamos e eu penso que tenha ficado claro o motivo pelo qual Deus dá essa ordem. Agora, o que interessa para a gente é que, depois que Moisés rememorou lá nas campinas de Moabe, junto ao povo de Israel, todas as promessas feitas por Deus, o final do Deuteronômio diz que ele sobe ao monte, que Deus o mata ali naquele monte e o sepulta. Ninguém fica sabendo onde foi o lugar onde Deus sepultou a Moisés. Mas antes que isso acontecesse, Deus dá uma ordem específica a Moisés, que separe o seu servo Josué, que o coloque diante da congregação. Moisés impõe as mãos sobre ele, Moisés o abençoa, Moisés legitima a autoridade de Josué diante de todo o povo de Israel. E é só depois que Moisés faz isso é que Deus efetivamente o toma para si. Moisés, enquanto vivo, no próprio livro de Deuteronômio, ele chegou a prometer que Deus, depois da morte dele, levantaria um profeta semelhante a ele e que o povo de Israel deveria ouvir esse profeta. Essa profecia, indubitavelmente, ela se consuma na pessoa de Jesus, lá no Novo Testamento, e a gente sabe disso. Mas profecias, elas têm duplo, triplo, quádruplo, cétuplo, sei lá, profecias na Escritura. Elas muitas vezes têm características de, antes de chegar aquele grande evento em que ela efetivamente se cumpre, ela tem a característica de ir se realizando. Então, quando Moisés diz isso no seu tempo, na sua época,
Moisés não está pensando em Jesus. Pense você que Moisés falou isso: depois de mim Deus vai levantar um profeta, e que para Moisés essa palavra significava que um dia Jesus viria e efetivamente tomaria o seu lugar. Não. Moisés estava falando exatamente a respeito de Josué. Você sabia que Josué é profeta? Não, pastor, não é profeta não. Quando eu vou lá nos livros proféticos, eu vejo Isaías, eu vejo Jeremias, eu vejo Ezequiel, vejo Oséias, vejo Amós. Esses são profetas. Mas eu não vejo o livro do profeta Josué. De novo, não é? Os judeus, quando eles encaram esse bloco de livros que nós chamamos de livros históricos, eles encaram esse bloco como sendo um bloco de livros proféticos. Mesmo que você não saiba disso, Josué foi o segundo grande profeta que Israel conheceu. Moisés é mais falado, Moisés é mais visto, Moisés é considerado o profeta, porque através de Moisés Deus libertou o povo, através de Moisés Deus estabeleceu a lei, através de Moisés Deus normatizou, Deus organizou um bando de escravos e fez desses escravos um povo que tivesse uma identidade própria. Deus fez isso através de Moisés. Então Moisés é considerado o grande libertador, o grande profeta. Mas inclusive na tradição judaica veterotestamentária e até hoje, se você pergunta a um judeu quais são os profetas mais importantes de Israel, eles vão dizer: o primeiro grande profeta é Moisés e o segundo grande profeta foi Josué. Depois de mim Deus vai levantar um outro semelhante a mim, vocês devem ouvi-lo. Quando Deus honra Josué diante de Moisés e após a morte de Moisés, Deus começa a honrar Josué diante do povo, e Deus faz isso em diversas situações. A primeira das situações em que Deus decide colocar Josué num ponto alto: hoje eu vou fazer de você grande diante dos olhos do povo. É o momento em que Deus, por exemplo, decide que vai fazer o povo atravessar o Jordão a pés enxutos. Você lembra do Moisés lá atrás? É interessantíssimo como os primeiros passos de Josué aqui, eles são muito semelhantes aos passos de Moisés. Moisés teve que fazer o povo atravessar o mar para chegar no Sinai e lá receber a lei de Deus. Josué começa a sua história aqui tendo a responsabilidade de fazer o povo atravessar o Jordão. Ele faz isso. Deus deixou claro para Josué: hoje eu vou fazer você grande diante dos olhos deles. Quando o povo atravessar pés enxutos, então você vai perceber, e o povo vai perceber que eu realmente estou contigo. Interessante a gente pensar que Josué é o segundo grande profeta, e depois dele a gente não tem uma linhagem de profetas que continua. Depois de Josué não tem um terceiro, um quarto, nem um quinto, nem um sexto. Tem profetas que vão surgindo. Interessante pensar nesses dois aqui como os grandes referenciais, porque o nome Josué, Yehoshua, que é o nome desse companheiro aqui, é o mesmo nome de Jesus no hebraico, né? Josué, esse nome no hebraico, quando se traduz isso para o grego, é Jesus. O nome de Jesus lá no grego é Josué. Josué significa o Senhor salva, o Senhor é a salvação, o Senhor traz salvação. É impressionante como esse outro profeta que se levantaria no lugar de Moisés e que o povo deveria ouvir, esse outro profeta, ele seria exatamente uma expressão muito semelhante daquilo que seria o verdadeiro Josué, muito tempo depois, que de uma vez por todas confirmaria as promessas feitas por Moisés e cumpridas parcialmente aqui através de Josué. Então a gente vê um evento importante na história de Josué. Deus o eleva, Deus o coloca na condição de segundo grande profeta de Israel, porque enquanto Moisés tira o povo do Egito, leva o povo para o deserto e normatiza a vida do povo, Josué é desafiado a tirar o povo do Egito, atravessar o Jordão e fazer o povo conquistar a terra que Deus havia prometido aos seus antepassados dar a eles por herança.
O desafio de Josué era maior do que o desafio de Moisés. O de Moisés é fazer o povo atravessar o Mar Vermelho e alcançar o Sinai. O de Josué é fazer o povo atravessar o Jordão e se apropriar de uma terra. De uma terra onde existem inimigos vorazes. De uma terra onde a resistência é certa. Ninguém está disposto a entregar um palmo de chão. As pessoas estão armadas de unhas e dentes, preparadas ali para qualquer investida. Veja que coisa extraordinária. Josué atravessa o Jordão junto com o povo de Israel, a pés enxutos. Esse é o momento em que Deus o eleva aos olhos de todo Israel. Todo mundo olhou para Josué e disse: Deus está com ele. Da forma que Deus estava com Moisés, Deus está com ele. Agora, algumas coisas interessantes acontecem depois que eles atravessaram o Jordão. Eles ficam nessa região que a Bíblia vai chamar aqui de Gibeá, não é? Essa região próxima, Gilgal, essa região próxima a Jericó. Depois que eles atravessaram, eles ficaram mais ou menos a uns 3 ou 4 quilômetros de Jericó, das muralhas que cercavam essa grande cidade. E tem um ritual que acontece, é isso que o capítulo 5 registra para a gente, depois que eles atravessaram o Rio Jordão. Um ritual que antecede qualquer investida contra Jericó. Jericó era a porta de entrada para Canaã. Tem uma série de rituais aqui que chamam muito a nossa atenção. Primeira coisa que acontece, que nós lemos aqui no versículo 1 do capítulo 5, é que quando os reis dos cananeus, os reis de Canaã, quando eles ouviram que Deus havia, através de Josué, feito com que o povo passasse com os pés enxutos, atravessasse o Jordão, e aquilo foi um evento extraordinário, porque a Bíblia diz que na época em que eles atravessaram, o Jordão havia se enchido, era época de cheia, as águas estavam transbordando. Deus poderia ter conduzido o povo pelo Jordão numa época em que as águas estivessem bem baixas. De repente o povo podia passar até a nada. Mas Deus faz com que o povo passe por ali quando o rio está transbordando. Arqueólogos dizem que essa região onde eles atravessaram aqui, ela deveria ter, no lugar mais fundo ali, 45 metros de profundidade. Deus abriu o Jordão. E isso foi tão impactante, mas tão impactante, e quando os cananeus ouviram isso, a Bíblia diz que eles desmaiaram, que eles perderam qualquer ânimo. Se assustaram demais, porque eles relacionaram o Deus que abriu as águas do Jordão ao Deus que abriu as águas do Mar Vermelho. Capítulo 6, quando conta a história da conquista de Jericó, a gente tem uma fala de Raabe com os espias. Ela protege esse pessoal. E aí ela diz para eles: olha, eu quero viver junto com a minha família, então faz um trato com eles. Mas no meio da conversa de Raabe com os 2 espias, ela diz o seguinte: nós temos ouvido que Deus fez vocês atravessarem o Mar Vermelho, que Deus fez vocês atravessarem o Jordão, e por causa disso nós já estamos aterrorizados, nós já estamos entregues, nós já estamos derrotados. Nós sabemos que esse Deus é vivo e que Ele vai derrotar a gente, que a gente não tem para onde fugir. É por isso que eu quero fazer uma aliança com vocês. Eu protejo vocês, depois vocês protegem a minha família. E é exatamente isso que acontece com Raabe e com a sua família. Percebem as relações que a Escritura vai fazendo? A autoridade de Josué, que era um servidor de Moisés, ela vai sendo legitimada à medida que a boa palavra de Deus vai se cumprindo, à medida que a boa palavra de Deus vai se consumando. Então atravessaram o Jordão. Esse é o Deus que destruiu o Egito e que fez o povo passar o Mar Vermelho. É o mesmo Deus que está vindo contra nós, e nós não temos o que fazer em relação a isso. Mas o texto diz que antes de Israel estar pronto, ele podia ficar animado agora, não é? Já que está todo mundo com medo mesmo, os espias trouxeram esse relato positivo. Nós deveríamos aproveitar e nos organizarmos, juntar armas aí e já investir contra Canaã logo, para acabar com esse pessoal, enquanto eles estão atemorizados.
Mas as coisas não funcionam exatamente assim. A guerra que Israel está prestes a travar, as conquistas que Israel está prestes a tomar, essa guerra ou essas conquistas, elas não são guerras ou conquistas de um mero monarca que decide ampliar os seus territórios. Mas essa guerra que será travada e as conquistas que acontecerão, elas são guerras e conquistas que Adonai Tsevaot, que o Senhor dos Exércitos vai proporcionar para Israel. Essa não é uma guerra de Israel. Não é uma guerra de um povo contra outros povos. Essa é a guerra de Deus. Essa é a guerra do Senhor. É Ele quem vai travar a batalha. É Ele quem vai adiante do povo e fazer com que esse povo tenha êxito e tenha vitória. E essa guerra tem como finalidade trazer juízo. Quando Abraão peregrinou pelas terras de Canaã, Deus disse para ele: você vai ser peregrino, a sua descendência também, depois vocês vão descer para o Egito e vão ficar muito tempo lá. E Canaã, que já é uma terra que eu te dou por herança, vocês só vão se apropriar dela depois que a medida da iniquidade, da injustiça, da impiedade dos cananeus, ela efetivamente se completar. Na época de Abrão, os cananeus já eram ímpios, já eram perversos. Mas o testemunho de Abraão, o testemunho de Isaac, o testemunho de Jacó, o testemunho dos patriarcas entre os cananeus, foi uma manifestação da misericórdia de Deus em relação àquele povo, para que ele se arrependesse, para que ele abandonasse a sua impiedade, o seu pecado, e se voltasse para ele. Isso não aconteceu. Muito tempo depois, e agora a hora. Deus decide que chegou o momento de trazer juízo, de fazer justiça em relação a esses povos pecaminosos, em relação a esses povos que endureceram seus corações, em relação a esses povos que não quiseram se humilhar diante de Deus. Não confunda o Deus de amor como um Deus passivo. O Deus de amor com um Deus impassível, que não está nem aí para nada, que deixa cada um fazer o que quer, porque no final das contas eu amo todo mundo mesmo. O Deus de amor é Deus de justiça. O Deus de amor faz com que a sua justiça, ela seja de uma vez por todas aplicada. E quando chega o momento da aplicação da justiça de Deus, o ser humano não tem para onde correr. Cananeus estão aqui angustiados, o tempo deles chegou. Mas antes que efetivamente o povo esteja preparado para travar essa batalha, o povo precisa novamente renovar 2 pactos, 2 alianças, que são fundamentais para eles se caracterizarem na condição de povo de Deus. A primeira aliança é a aliança da circuncisão. A aliança da circuncisão é a aliança abrâmica ou abraâmica. Deus chamou Abraão, e quando Deus o chamou, Isaac já era nascido. Deus ordenou a Abraão que se circuncidasse, junto com seu filho Isaac, todos os machos, os homens da sua casa. E Deus disse que a circuncisão seria o sinal. A circuncisão seria a marca que Deus havia colocado em Abraão e em seus descendentes. A marca de que aquele povo era povo de Deus, e a marca de que Deus era Deus daquele povo. Impressionante isso. Antes de Israel se apropriar da terra, Israel primeiro precisa se identificar na condição de povo de Deus. Israel precisa entrar na aliança de Abraão, já que a promessa foi feita a Abraão, a Isaac e a Jacó, e é por amor dos patriarcas que Deus decidiu que faria o povo se apropriar da terra. Então há uma ordem da parte de Deus, direto da parte de Deus para Josué: faze faca de pedras e circuncide uma outra vez os filhos de Israel, faça a circuncisão deles. E é muito interessante que o autor do livro, ele faz questão de explicar por que está mandando circuncidar de novo. Porque a circuncisão só se faz uma vez, né? Não tem jeito de circuncidar uma segunda vez uma pessoa que já foi circuncidada. O autor faz questão de explicar o porquê da ordem de Deus. Ele diz: Deus mandou circuncidar o povo porque aqueles que haviam saído do Egito
que tinham aliança de Abraão, que tinham sido circuncidados, e que receberam a aliança mosaica no sinal, a lei de Deus, e que se comprometeram a obedecer a Deus. Essas pessoas quebraram as duas alianças. Quando eles se desviaram de Deus, quando lá no capítulo 14 de Números, o povo de Israel, de uma vez por todas, decidiu que não ia mais confiar em Deus, que não ia mais continuar debaixo de seus cuidados, que queria voltar para o Egito, que queria ser escravo uma outra vez. Quando o povo caiu numa condição de blasfêmia contra o Espírito Santo, eu vou usar essa expressão aqui, apesar do Espírito Santo não ser conhecido ainda no Antigo Testamento, de forma que nós o conhecemos hoje, mas quando eles caíram nessa condição aqui de blasfemar, quando eles caíram nessa condição de alguém que de uma vez por todas virou as costas para Deus, endureceu o coração, o que eles fizeram foi quebrar as duas alianças. Eles quebraram a aliança abraâmica, a circuncisão já não tinha valor absolutamente nenhum. Eles quebraram a aliança mosaica também, porque já haviam se comprometido a não obedecer a Deus. Interessante que lá no capítulo 14 de Números, Deus diz, olha, por 10 vezes, gente, é muito. Para um povo que tinha 2 anos, que tinha saído do Egito, que viu sinais e prodígios e maravilhas, e nuvem de dia e fogo de noite, e maná todo dia e carne, e água saindo de pedra. Para um povo que viu Sinai fumegante, e Deus falando através do Sinai, 2 anos. Deus disse, 10 vezes esse povo me tentou, por 10 vezes esse povo atazanou a minha paciência. Eu fui sendo tolerante, até que o povo apostatou da fé, virou as costas, negligenciou, não quer compromisso comigo, então de agora por diante a aliança está quebrada. Quando Deus amaldiçoou o povo lá no capítulo 14, diz para eles, vocês vão caminhar pelo deserto 40 anos, todos vocês vão tombar aí. Quem tem de 20 anos para cima está enrascado, vai tombar no deserto, os corpos de vocês vão ser sepultados aí. Quando Deus dá essa palavra de maldição sobre o povo, Deus está só selando uma condição de alguém que decidiu apostatar da fé, de alguém que decidiu negar de uma vez por todas a fé, e negar de uma vez por todas seu compromisso, a sua aliança com Deus. Talvez você diga, será que Deus não foi duro demais com esse povo? Tá bom, tentaram Deus umas 10 vezes lá, mas será que se pela 11ª vez Deus tivesse perdoado esse povo, será que o destino deles não seria diferente? Será que eles não teriam agido de forma diferente? Não, eles não teriam agido de forma diferente. Se você ler Amós, livro do profeta Amós, capítulo 5, versículos 25 e 26, Amós vai dizer o seguinte, para quem vocês acham que o povo de Israel, enquanto esteve peregrinando no deserto 40 anos, para quem vocês acham que eles ofereceram sacrifícios? Vocês acham que foram para mim? E aí Deus diz no versículo 26, foi não. Eles ofereceram sacrifícios para todo tipo de divindade dos cananeus. Depois que eles foram amaldiçoados aqui, ou que a sentença foi dada lá em Números 14, o povo não mudou, o povo não melhorou. O povo simplesmente permaneceu naquela condição em que estavam durante 40 anos. E aí que a gente vê a misericórdia de Deus, gente. 40 anos Deus tendo que tolerar o cara escondidinho lá no quarto dele, com a imagem de Moloque, com a imagem de Asherá, com a imagem de uma divindade cananeia. O cara se dobrando, o cara se prostrando, oferecendo sacrifícios àquela divindade, como se Deus não estivesse vendo, como se o Senhor não estivesse enxergando. Essa foi a condição dessa primeira geração que foi amaldiçoada. Mas por causa da aliança que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, e por causa da promessa que Ele fez, os filhos de vocês vão entrar na terra, Deus pacientemente tolerou esse povo. Pacientemente.
Eles foram tombando um a um, tombando um a um. A Bíblia não declara isso de forma explícita, não está escrito isso de forma explícita, mas de forma implícita. A gente pode ler o texto a partir de Números 14, o momento em que Deus, de uma vez por todas, dá sentença para esse povo apóstata. A gente pode ler Números 14 e pode concluir, pode inferir da leitura do texto, que a prática da circuncisão deve ter sido proibida por Deus depois que o povo foi amaldiçoado. Por que a gente pode inferir isso? Porque a prática da circuncisão, ela é um sinal da aliança que o pai tem com Deus, e que agora, quando circuncida o filho passa a ter com Deus. Se essa geração é uma geração de pessoas que absolutamente quebrou o pacto abrâmico e quebrou a aliança mosaica do Sinai, se esse é um povo, como disse Amós, que decidiu se entregar à idolatria, que decidiu viver todo esse tempo distante de Deus, então não faz sentido circuncidar. Esse povo já não tem mais, mesmo tendo a circuncisão na carne, eles já não pertencem mais à aliança, já não são mais o povo da aliança. Possivelmente Deus tenha proibido o povo de continuar com a circuncisão, porque ela não era só um mero ritual, ela era o sinal da aliança. E agora que essa geração toda morreu, agora que essa geração toda tombou no deserto, e o autor de Josué aqui, ele explica, ele vai dizendo isso. Agora que essa geração toda tombou, depois dos 40 anos, quando Deus permitiu que aquela nação inteira se acabasse, e aí está escrito, porque eles não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes daria por herança a terra. Eles não obedeceram à voz do Senhor. Depois de 40 anos, nova geração, são os filhos destes. Josué diz: agora vamos circuncidar de novo esse pessoal, vamos começar tudo de novo, tudo outra vez. Eles passam pela circuncisão, a aliança abrâmica ou abraâmica, ela novamente é rememorada, e não apenas rememorada, mas ela novamente é estabelecida. A Bíblia diz que todos os homens aqui dessa nova geração passaram pela circuncisão, confirmaram ou reafirmaram o pacto com Abraão. Impressionante isso. Depois que isso aconteceu, depois que esse povo circuncidou e sarou, Deus diz para Josué, lá no versículo 9 do capítulo 5: hoje eu revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito. Eu tirei o meu povo do Egito, com mão forte e braço estendido através de Moisés. Mas o Egito nunca saiu do coração do meu povo. Tirei o povo do Egito, mas o povo trouxe consigo no seu coração o Egito. E o Egito nunca saiu do coração deles. Mas com esse novo pacto que é feito a partir da circuncisão, Deus diz: hoje, de uma vez por todas, eu quebrei o jugo. Hoje o opróbrio do Egito, hoje o Egito, que andou no coração dos pais de vocês durante esses 40 anos, que peregrinaram pelo deserto, hoje o Egito se desfez. Hoje vocês, de uma vez por todas, estão livres. Então observa a obra conjunta de Moisés e de Josué, daí os dois grandes profetas de Israel. Moisés começou uma obra de libertação, e é Josué quem conclui essa obra que Moisés havia começado. É Josué que efetivamente faz com que essa obra seja consumada, com que essa obra seja realizada. Agora tem outra curiosidade. O pacto de Abraão é reafirmado a partir da circuncisão, mas depois da circuncisão, antes do povo entrar na terra prometida, era preciso realizar um outro ritual. Inclusive, na semana passada, nós passamos a semana falando sobre Páscoa, né? Sexta-feira, pastor Antônio, no sábado eu estive, domingo pela manhã, pastor Léo esteve, domingo à noite, pastora Wanda estiveram aqui falando sobre Páscoa.
Nós estivemos aqui fazendo reflexões a respeito dessa temática. Esse mês é o mês da Páscoa. E é impressionante que depois da circuncisão, a próxima ordem de Deus para Josué é, uma vez que os filhos de Israel estavam alojados em Gilgal, Deus ordena que eles celebrem a Páscoa. Tem uma coisa impressionante aqui. O povo de Israel atravessa o Jordão no dia 10 do primeiro mês, que é o mês de Abib ou Nissan. Dia 10 é o dia que eles atravessam o Jordão. E por incrível que pareça, de acordo com as orientações de Êxodo 12, dia 10 era o dia que os judeus tinham que separar o cordeiro pascal do rebanho, cuidar desse cordeiro para o dia 14 sacrificá-lo. Dia 10 é o dia que Israel atravessa o Jordão. Agora é dia 14 do mês de Nissan. É dia 14 do primeiro mês, à tarde. E a Bíblia diz que eles realizam a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é esse rememorar, esse recordar daquilo que Deus fez pelo povo lá no capítulo 12 do livro de Êxodo. Eles realizaram a Páscoa uma vez. Deus disse: vocês vão precisar fazer isso sempre. Isso tem que ser um memorial. Essa Páscoa que a gente tem aqui em Josué, possivelmente ela seja a terceira Páscoa que Israel realizou desde que eles saíram do Egito. Primeiro eles realizaram no Egito. Segunda, eles realizaram um ano depois que eles estavam lá no Sinai. Números 9 vai dizer isso para a gente. Houve a Páscoa. Eles realizaram essa segunda Páscoa lá. E aquilo que deveria ser uma ação contínua, aquilo que deveria acontecer sempre, não aconteceu mais. E não aconteceu porque Números 9 eles realizam a Páscoa e vão para a terra. Números 14 o povo está debaixo de maldição. Não tem como um povo amaldiçoado, não tem como um povo apóstata, não tem como um povo entregue aos ídolos. Não tem como um povo desses comemorar a libertação. Porque a libertação já não é fato mais para essas pessoas. A libertação já não é realidade mais para eles. Da mesma forma que a circuncisão e o pacto da circuncisão foi cancelado pela apostasia, o pacto da aliança mosaica, que começa exatamente com a Páscoa, com a libertação de Israel, esse pacto também foi quebrado. Impressionante isso. Se você ler todo o Deuteronômio, a história do povo no deserto, você vai perceber que em lugar nenhum a Escritura diz que eles realizavam a Páscoa todos os anos, apesar de haver a ordem de que a Páscoa deveria ser realizada todos os anos. Da mesma forma que a circuncisão não foi observada, e essa era uma ordem de Deus. Dessa mesma maneira, a Páscoa se tornou só uma lembrança de que um dia nós éramos escravos, Deus nos tirou do Egito com mão forte, com o braço estendido, Deus nos trouxe libertação. Não é impressionante isso? O Moisés, que precisa tirar o povo da escravidão e que precisa conduzir ao povo em direção a Canaã, ele tem a obra dele consumada a partir de Josué. Com a circuncisão, o pacto abraâmico é reafirmado. Com a Páscoa, que é realizada, a aliança mosaica, ela é reafirmada uma outra vez. Deus nos tirou do Egito. Deus tirou o Egito de nós. De agora por diante nós estamos prontos, estamos preparados para tomar posse da terra prometida. Tão extraordinário, mas tão extraordinário isso, o fato de que Deus finalmente haveria de cumprir a boa promessa dele em relação ao seu povo, é que a Bíblia diz que depois desse evento aqui, eles comeram daquilo que a terra produzia, e naquele dia a Bíblia diz que o maná cessou, nunca mais caiu maná do céu. Se você ler o texto e prestar bastante atenção, na passagem do povo de Israel, das campinas de Moabe, atravessar o Jordão para as campinas de Jericó, você vai observar que a nuvem de Deus
E o fogo que guiou o povo ficou da além do Jordão. Quando o povo atravessa o Mar Vermelho, a Bíblia diz que a nuvem de Deus entra ali no meio para confundir o povo. Moisés fere as águas, a nuvem de Deus entra para confundir o povo. A nuvem de Deus está ali para guiar o povo. Mas na hora de atravessar o Jordão, a gente já não tem mais nuvem de Deus e nem fogo da presença dele para guiar. Por quê? Porque a nuvem e o fogo falavam dessa situação provisória em que eles se encontravam. Agora nós temos a arca de Deus. São os pés molhados dos sacerdotes que conduzem a arca de Deus e que faz com que o Jordão se abra para que o povo passe. Leia o capítulo 6. É a arca de Deus que é citada por mais de uma dezena de vezes, circulando ali por Jericó. O sinal visível da presença de Deus entre o povo de Israel. É a arca de Deus. É que agora mostra que Deus está entre o seu povo e que Ele vai cumprir fielmente as promessas que Ele havia feito. Chegou a hora de se apropriar da terra. Vocês não precisam mais de nuvem para cobrir a cabeça. Não precisam mais de fogo para conduzi-los no caminho, porque o caminho já está aberto. Vocês não precisam mais que pão caia do céu para comer a cada dia. Porque a terra que mana leite e mel é terra de vocês. É a terra da promessa. Que Deus uma vez fez a vocês e agora vocês vão se apropriar dela. Fantástico isso, gente. Fantástico, fantástico. Agora um terceiro elemento importante que a gente encontra nesse capítulo 5. E que faz de Josué o segundo profeta. Aquele que Moisés disse que se levantaria depois dele. Josué está lá uns 3, 4 quilômetros de Jericó. Os espias já foram, já vieram e já deram notícias ali. O negócio é meio complicado. Josué é honesto. Capítulo 6, versículo 1 diz que Jericó era uma cidade inexpugnável. Era uma cidade que era impossível entrar por ela. Muros altíssimos, muros larguíssimos. Portas e ferrolhos de todos os lados foram fechados, porque eles sabiam que o povo tinha atravessado o Jordão. Josué foi fazer a sua vistoria e viu que o negócio realmente era complicado. Mas enquanto ele está nas proximidades de Jericó, a Bíblia diz que de repente ele levanta os olhos e vê que está de pé ali diante dele um homem que está com uma espada desembainhada, uma espada nua nas mãos. O homem está com a espada levantada, está com a espada pronta para a peleja. Josué leva o maior susto. Certamente já arranca a espada dele também e já pergunta logo: você é dos nossos ou você é contra nós? Você é dos nossos ou dos deles? Quem é você, afinal de contas? É extraordinária a maneira com que esse homem que aparece ali diante dele responde. O homem diz para Josué: não. Não. O texto hebraico diz: não, pois eu. É uma coisa que não faz muito sentido. Não, pois eu. E aí diz o restante do texto: o general dos exércitos do Senhor, eu vim para ajudar. Então é uma tradução que ao pé da letra não faz muito sentido para a gente. Mas alguns preferem, depois desse não que deve aparecer na sua Bíblia, aqui está escrito assim: não o quê? Você é dos nossos ou é contra nós? Não. Ora, não o quê? Não uma coisa nem outra? Mas se você não é dos nossos nem é contra nós, quem é você afinal de contas, né? O texto hebraico diz: não, pois eu sou. É isso que inicialmente aparece no original aqui no verso 14: não, pois eu sou. E aí o texto continua quebrando um pouco do sentido. Na condição de general, na condição de comandante dos exércitos do Senhor, eu vim ao seu encontro, eu vim para estar com você. Quando o Senhor diz: não, eu sou, e esse eu sou aí pode ser uma alusão que a gente tem ao eu sou. Moisés não perguntou isso para Deus: Senhor, quando o pessoal perguntar quem foi que enviou, que resposta que eu dou?
Deus disse, fala que eu sou, te enviou. Fala que eu sou aquele que ele enviou você. Novamente esse personagem que aparece a Josué, ele aparece nessa mesma condição, se identificando nesse estado. Eu sou, e eu estou aqui na condição de general dos exércitos do Senhor. Olha que tranquilidade para Josué. Eu estou aqui na condição de general de campo. Você vai ser o meu comandante. Eu estou aqui na condição de... Não está escrito isso aqui no texto, mas é assim que ele vai se manifestar depois de Yahvé de Sebaot, do Senhor dos exércitos. É nessa condição que eu estou aqui. Eu sou general, eu sou comandante. Eu sou comandante de exércitos. Tenho anjos ao meu serviço. Eu tenho as leis da natureza ao meu serviço. Eu tenho Israel como uma das divisões dos meus exércitos. Vocês só são uma divisão. Se a gente prestar atenção nessas vitórias que o povo tem aqui, essas vitórias acontecem muito mais por intervenção de anjo ou por alguma ação sobrenatural da parte de Deus, naquilo que a gente chama de leis naturais, do que por coragem, do que por bravura de Israel quando eles vão travando batalhas. Eu estou aqui na condição de general dos exércitos de Deus. Tem uma expressão teológica que a gente usa quando Deus aparece de forma visível para alguém, como foi no caso de Josué aqui. A gente chama isso de teofania. Teofania é uma manifestação, é uma aparição visível da parte de Deus. Se a gente vai para Êxodo 3:5, antes de Moisés ir para o Egito para libertar o povo, Moisés viu uma teofania, uma aparição visível de Deus. Tinha uma sarça incendiada que não se queimava, e do meio dessa sarça veio uma voz. Foi ali o chamado de Moisés. Foi ali que ele foi confirmado de uma vez por todas como grande libertador de Israel. Ali Deus se revelou a Moisés. Moisés tinha que libertar um povo cativo. Agora novamente o Senhor se revela a Josué. O contexto é outro. Já não é mais um povo cativo. Já não é mais um povo que está lamentando debaixo da chibata dos seus inimigos. Mas agora é um povo que está organizado e bem organizado, que precisa travar batalhas e precisa vencê-las. Como é que essa teofania, essa manifestação visível de Deus aparece agora? Ela aparece na condição daquilo que Ele é. Eu sou o general dos exércitos de Deus. Estou com a espada nas mãos aqui. Essa espada nua, essa espada desembainhada, ela fala exatamente do juízo de Deus que já está pronto para ser derramado sobre Canaã. Fiquem tranquilos, fiquem sossegados. Eu sou o general dos exércitos de Deus. Eu estou aqui para dizer para você que eu vou travar essa batalha. E que vocês, como coadjuvantes no processo, vão só me auxiliar nesse processo. Para provar isso, aí o capítulo 6, Deus dá a estratégia. Sabe como é que vocês vão conquistar Jericó? Você está achando que é difícil demais, que não tem buraco para entrar por ela? Vocês não vão fazer nada. Dá só umas voltas lá. 6 dias, vocês vão rodear uma vez a cidade. Põe 7 sacerdotes, 7 trombetas. Vão fazer isso 7 dias. 7, 7, 7, aparece um bocado de vezes aqui no 7º dia. 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 vezes. 7. Na Bíblia, diferente daquilo que muita gente pensa que fala de perfeição, 7 na verdade fala de completude. Completude. O trabalho de Deus, a obra de Deus já está completo. O juízo já está selado. A hora já chegou e o inimigo não tem como vencer. Fantástico. Só ficam lá rodeando e quando dá o 7º dia, 7 voltas, o povo grita. O grito de quem está indo para a guerra. E de repente só vê muro caindo e um povo derrotado. Esse Senhor das guerras que aparece aqui, que se manifesta a Josué, na condição de príncipe, de comandante dos exércitos de Deus, era o próprio Deus. O próprio Deus dizendo para Josué, de agora por diante, fique tranquilo, porque eu vou diante de vocês. Vocês são o meu exército, eu sou o Senhor das guerras, eu sou aquele que peleja por vocês.
Sou eu quem vai fazer com que cada boa promessa que eu fiz se cumpra, se concretize. E aí a gente tem um evento extraordinário. Quando Josué ouve isso, a Bíblia diz que Josué se prostra em terra e o adora. Isso aqui não é um anjo, não é um mensageiro de Deus que simplesmente aparece ali para dar uma notícia. Porque anjo não aceita adoração. Lá em Apocalipse a gente tem isso. O anjo mostra um monte de coisa para João. Quando termina, João vai se prostrando diante dele e o anjo diz: opa, adora a Deus, porque eu sou junto com você servo dele. Mas aqui nós temos essa aparição visível de Deus na condição de um general que está com a espada desembainhada. Josué se prostra diante dele e o adora. No final do versículo 14 diz, palavras de Josué a esse ser que aparece diante dele: que diz meu Senhor? Que diz meu Adon? O que diz Adonai? E essa expressão Adon, Adonai, quando se dirige a alguém, ela fala muito mais de autoridade. Josué reconhece a autoridade dessa pessoa. Que diz meu Senhor? Que diz Adonai ao seu Eved, ao seu escravo? O que o Senhor tem a dizer? Qual que é a sua palavra para mim nesse momento? Eu reconheço que eu sou só um comandante. Eu reconheço que o Senhor é o general. Eu reconheço que eu estou aqui debaixo da sua orientação, debaixo da sua direção, debaixo da sua autoridade. Qualquer a tua palavra, qualquer a tua orientação para mim. E de novo nós vemos semelhança entre Josué e entre Moisés. Versículo 15. Então disse o general, o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que você está é santo. Foi isso que Deus disse para Josué, lá no capítulo 3, para Moisés, de Êxodo, quando Moisés foi chamado: tira a sandália de teus pés, porque o lugar em que você está é santo. Agora Canaã, a terra corrompida, a terra depravada, a terra estragada por causa do pecado, ela passa a ser santificada, porque a presença de Deus naquele lugar é real. Tira a sandália dos seus pés, incline-se, reconheça o meu senhorio, reconheça a minha soberania e caminhe debaixo da minha direção, porque o Santo Poderoso assumiu o controle absoluto de todas as coisas. Ei, irmãos, e aí basta continuar a leitura, capítulo 6 até o capítulo 8, a gente tem a primeira campanha de Josué, uma campanha de vitória. Depois do capítulo 8 por diante, até o capítulo 9, nós temos uma segunda investida, do 9 ao 11, uma terceira investida. Certo é que do capítulo 6 até o capítulo 11, nós temos 3 grandes campanhas militares, uma pelo centro, começando aqui por Jericó e Ai, outra pelo sul e finalmente uma outra pelo norte. Com 3 campanhas, Josué praticamente conquista todo o território que era possível conquistar naquele momento. E do capítulo 12 por diante de Josué, 12, 13, aí vai seguindo até o final, Josué só vai ter o trabalho de dividir a terra para os seus. Por que ele conseguiu conquistar um povo que milenarmente habitava naquela terra e que era tão poderoso e que tinha tantas possibilidades de resistir? Ele só conseguiu conquistar esse povo e essa terra porque o Senhor dos Exércitos foi diante dele. Essa é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Somos libertos. Nós pertencemos à aliança abraâmica. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que Deus primeiro contou o Evangelho para Abraão. E o Novo Testamento vai dizer que todos aqueles que são filhos de Deus, de fato, são filhos de Abraão. Nós somos filhos da aliança. Filhos da aliança pela fé em Abraão. Nós somos filhos do pacto. Filhos do pacto do Cordeiro Pascal. Nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. E o Cordeiro Pascal, de uma vez por todas, foi oferecido para a remissão de nossos pecados. E agora nós temos a promessa de Deus de que brevemente atravessaremos o Jordão para habitar na terra que emana leite e mel, da qual o Senhor é rei e é soberano absoluto. Garantia nós temos? Temos.
nós temos a garantia de que Yeshua, nós temos a garantia de que Josué, nós temos a garantia de que Jesus, o profeta, aquele que Moisés uma vez havia profetizado a respeito, nós temos a garantia que Jesus vai adiante de nós para fazer com que nós sejamos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Não é extraordinário, gente, pensar como a revelação de Deus ela vai se desdobrando. E como Deus, enquanto se revela lá atrás, Ele já pensava em mim, já pensava em você também. Vamos nos inclinar diante dEle. Vamos demonstrar a Ele a nossa gratidão. Se você é grato a Deus por tudo isso que você ouviu nessa manhã, se você é grato a Deus por tudo que Ele fez na história e que alcança você nessa manhã, diga isso para Ele. Declare a sua gratidão, declare o seu amor, declare a sua fidelidade a Ele. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o Teu nome, Deus. Eu quero Te glorificar, eu quero Te exaltar, eu quero Te bendizer. Eu quero registrar aqui em palavras a minha gratidão. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor me tirou do Egito. Obrigado porque o Senhor tirou o Egito do meu coração. Obrigado porque o Senhor me fez partícipe da aliança abraâmica. Obrigado porque o Senhor me fez partícipe da aliança pascual. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu tenho Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu tenho o general dos exércitos de Deus que vai adiante, que me conduz, que me guia, que me leva a atravessar esse Jordão, para brevemente me apropriar de uma terra que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam, para aqueles que Te obedecem. Deus, isso é um privilégio que o Senhor concede a mim, que o Senhor concede a cada um de nós. Não há mérito nenhum em nós, nós não merecemos isso, nós não fizemos nada para alcançar isso. Mas o Senhor, por pura graça e misericórdia, decidiu presentear-nos com a vida eterna através de Jesus, o Teu Filho. E nós somos gratos a Ti por isso, gratos a Ti por isso, gratos a Ti por isso, Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós. Não permita que entre nós se levantem apóstatas. Não permita, Senhor, que entre nós se levantem pessoas que virem as costas para essa oferta graciosa que o Senhor fez e que se afastem de Ti. Mas que pelo contrário, Deus, que o Teu amor, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia, que elas continuem sendo derramadas abundantemente sobre nossas vidas. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos. Nós derramamos o nosso coração em gratidão a Ti nesta manhã, Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus.